dia, família! Bom dia! Muita alegria nós estarmos aqui. Hoje nós temos um culto com uma temática peculiar, o Dia do Amigo, amém? Então, nosso intuito é poder fazer mais amizades, poder trazer nossos amigos para cá. Nosso intuito é poder abraçarmos uns aos outros com um abraço caloroso, amém? Igual o abraço que o Luan costuma dar nos irmãos. Sempre tem aquele abraço bem caloroso. Eu vi ele abraçando o Raimundo aqui, né? Falei, uau, esse é o Luan que eu conheço, amém? Nosso intuito aqui é entendermos mais o valor de uma amizade. E nós podemos ter muitos amigos. Temos amigos na escola, temos amigos do bairro, os vizinhos. Às vezes vizinhos não são amigos, né? Mas normalmente temos amigos da igreja. Temos amigos que são animais também, né? Como foi falado aqui, né? Então, cachorro, gato, né? Então, inclusive falam que o cachorro é o melhor amigo do homem. Eu discordo um pouquinho, né? Porque o melhor amigo é aquele que te desafia, aquele que te ajuda a ser um discípulo de Jesus. O cachorro não vai fazer isso, né? Não vai te ajudar a ser um discípulo. Então, mas precisamos amar muito os animais, mas não necessariamente é o nosso melhor amigo, biblicamente falando. Então, uma das coisas que define um amigo é a vontade de nós estarmos ao lado dele. Então eu sinto muito isso com Maria José, porque ela vem 2 dias por semana, uma vez por semana, 2 dias, normalmente aqui para o Rio de Janeiro. Então chega segunda-feira, é um dia mais triste um pouquinho para mim, né? E daí quando ela chega é uma grande alegria. Então eu falei para ela essa semana isso, né? Eu falei, não, já estou sentindo sua falta aqui. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica mais próximo um do outro, porque a gente se conecta melhor, né? Então é isso, irmãos. A vontade de estar ao lado e também a leveza da companhia que nós temos. Tem alguém que você se sente assim? Pensa um pouquinho agora, eu quero fazer essa pergunta e esperar um pouquinho para você pensar. Você não precisa falar, mas quem são os seus melhores amigos? Quem são as pessoas que você sente falta quando não está perto? Quem são as pessoas que você se sente leve? Você compartilha a sua vida com um pouquinho mais de naturalidade. É isso que nós queremos fazer hoje. Queremos ser um amigo leve para você, amém? Amém? Mas ao mesmo tempo entendemos que nós precisamos ter um melhor amigo que não está necessariamente fisicamente do seu lado agora, que é Jesus Cristo. Sim. Vamos orar, amém? Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, anima nosso coração, Pai eterno, possamos entender aqui, Pai, qual o valor do nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo, o quanto nós realmente somos amigos dele, Pai, enquanto nós nos esforçamos para termos uma alegria, para servirmos ao Senhor com todo o nosso coração, fazendo a vontade do Senhor, Pai, acima da nossa própria vontade, entendendo, Pai eterno, que o Senhor quer ser o nosso melhor amigo, Deus, e nós queremos abrir o coração para o Senhor nesse momento, Pai, para que sejamos os melhores amigos e possamos ver na Bíblia o valor dessa amizade e o que nós precisamos fazer, o quanto nós precisamos estar dispostos a fazer, Pai eterno, por essa amizade. Obrigado por tudo, seja conosco agora, em nome de Jesus que oramos e agradecemos, amém. Vamos todos a Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Diz o seguinte: quem não quer ter um amigo assim? Olha só o que esse amigo fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Uau! Nós queremos um amigo assim, não? Alguém que nós podemos desabafar, podemos levar nossos fardos pesados, falar da nossa vida, falar de situações que têm acontecido, poder expressar o nosso coração. É assim que Jesus se coloca para cada um de nós. Venham a mim, você que está cansado por alguma coisa, eu não sei o que pode estar te afligindo hoje, mas o que Jesus está falando para você: venha a mim, da forma que você está.
porque em mim você tem confiança. Você está sobrecarregado? Está cansado? Eu vou te dar descanso, amém? E hoje a pregação vai ser isso, vai ser uma fórmula eficaz, um remédio bíblico que vai nos ajudar a ter descanso. Amém. Mas você precisa acreditar e ter fé, amém? No versículo 29 fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cada vez que nós deixamos Jesus de lado e vivemos a vida da nossa maneira, do nosso jeito, nós ficamos pesados, porque o jugo, o fardo desse mundo é pesado, em todos os sentidos. Cada dia que nós acordamos, temos que lidar com situações diárias, e muitas vezes nos preocuparmos com situações futuras, porque nós ficamos muitas vezes inseguros, ficamos sem fé, não conseguimos lidar com as situações de forma espiritual. Por quê? Porque muitas vezes nós buscamos viver a vida de acordo com o que eu acho que é certo, o que eu acho que é correto, o que vai fazer sentido para mim conforme eu faço as coisas. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: venham a mim. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos que Jesus seja seu melhor, nosso melhor amigo, amém? Amém. Olha que alegria. Então, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar como nosso melhor amigo, nós estamos falando o seguinte: olha, as coisas do mundo, que eu sei que são passageiras, não vão tomar minha mente. Por quê? Porque eu encontrei refúgio em Jesus Cristo. E Jesus deixa claro que é suave, que é leve. Como sentir essa leveza? Será que é seguir Jesus do meu jeito? Ou será que eu abro a Bíblia para saber o que é seguir Jesus? E nós estamos aqui para isso. Vamos abrir a Bíblia e entender o que é seguir Jesus, de acordo com o que Ele fala, não de acordo com o que as minhas tradições, a minha igreja, ou aquilo que eu acho que é correto, os meus valores dizem, mas sim de acordo com o que a palavra de Deus vai deixar muito claro, explícito para cada um de nós, amém? Existe um modismo hoje em dia: quero servir a Deus, alguns falam que até servem a Deus, mas sem pressão. Alguns confundem essa leveza com algo confortável. Esse que é o ponto principal aqui. Em outras palavras, eu sigo Jesus, mas da minha forma. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus teve pressão. Seus discípulos também tiveram pressão. Eles foram presos, surrados, maltratados. E dos 12 apóstolos, 11 foram martirizados. O que não foi martirizado foi escaldado em óleo quente e sobreviveu. E foi João. Olha só que interessante. Todos sofreram muito por causa do Evangelho, tiveram que pagar um preço. Mas qual que é então a lógica disso? Seguir Jesus não é necessariamente deixar de ter problemas, mas seguir Jesus é ter problemas e ficar em paz mesmo assim. Olha só a diferença. Essa é a questão principal. Será que eu sigo Jesus para ter paz apesar dos problemas? Ou eu quero seguir Jesus para nunca mais ter problemas na minha vida? Ainda que nós oremos a oração que Jesus ensinou, que fala: livre-nos do mal. E nós queremos isso mesmo, nos livrar do mal. Mas o que é o mal? O mal é querer ter uma vida confortável. É aquilo que muitas vezes se torna um slogan de muitas instituições por aí: pare de sofrer. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos um Jesus que sofreu, e um discípulo de Jesus, o que é? É aquele que imita Jesus. Então, será que é o pare de sofrer? Ou será que o correto seria: sofre e fique em paz, com a paz de Jesus? O sofrimento é inevitável. Ponto número 1.
Jesus quer ser leve para você. Seguir Jesus leve não é seguir Jesus do seu jeito. Tem gente que transforma o descanso para a alma e fardo leve em morneza, comodismo, tranquilidade com as coisas do mundo, mas no fundo só está acumulando sujeira para debaixo do tapete. Porque vai chegar um momento em nossas vidas que esse tapete vai ser tirado e vamos ser provados. Acontece algumas vezes, não só uma vez na vida. E quando essa sujeira é revelada, quando a consequência de nós não termos uma comunhão com Deus chega à tona, é aí que nós vamos ver aonde está a nossa espiritualidade. Aonde está o meu relacionamento com Deus? Eu oro todos os dias, irmãos, para Deus ter misericórdia de mim. Todos os dias, algumas vezes por dia. Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou imperfeito. E quando vierem as dificuldades, que Deus me dê forças para que eu consiga resistir. E quanto mais os anos vão se passando, e eu já vou fazer 54 anos, então quanto mais vai se passando, mais perto eu estou de ver Jesus, amém? Então, mais perto das dificuldades maiores vão chegar na minha vida. Então, eu quero estar perto de Jesus a ponto de ter uma paz que transcende qualquer entendimento humano, que transcende as minhas razões, as minhas lógicas, né? Então isso é fundamental, amém? Amigos. Então, ou temos uma expectativa de estar leve, também existe um outro ponto, de simplesmente ignorar as coisas, deixar de lado as coisas, para não ter que se preocupar com elas. Também empurrar a sujeira para debaixo do tapete, amém? Então, seguir Jesus de forma leve é saber que nós estamos no caminho estreito, mesmo que temos desafios e dificuldades, nós estamos ali lutando. E por quê? Porque nós podemos ter tudo: saúde, dinheiro, comida, emprego, um belo marido, uma bela esposa. Mas se nós não estivermos no caminho estreito, sabendo que nós estamos perseverando, podemos estar perturbados. É verdade. Olha só que interessante. Os fariseus, na época de Jesus, eles tinham muito conforto. Talvez eles moravam nas melhores casas. A cama deles era macia. Talvez eles colocassem a sua cabeça num bom travesseiro. Jesus deixa muito claro, quando ele lida com uma pessoa acerca de segui-lo. Ele fala que as raposas têm suas tocas, as cobras têm seus ninhos, mas eu não tenho onde declinar a minha cabeça. Eu não tenho um travesseiro, em outras palavras, eu não tenho um travesseiro confortável. Será que você quer me seguir mesmo? Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. E ainda que os fariseus dormissem nas melhores camas, a cabeça deles estava pesada. E por mais confortável que seja a sua casa, por mais conforto que você tenha na sua vida, se a sua consciência não está tranquila diante de Deus, não importa o conforto do mundo, você vai viver perturbado. É verdade. Coisas vão te desesperar na vida. E por mais que você não tenha as coisas desse mundo, more numa caverna, como os discípulos muitas vezes habitavam cavernas, se reuniam em cavernas, porque eles eram muito perseguidos. Por mais que não tenha um lugar para declinar a cabeça, como Jesus fala, eu acredito que Jesus dormia tranquilo, porque ele conseguiu dormir numa tempestade num barco. Por quê? Porque a consciência dele estava tranquila. Ele dormia o sono dos justos. Então é esse tipo de paz que nós estamos falando aqui. Amém. É esse amigo que nós queremos fazer aqui, amém? Amém. Alguém que vai tirar nossos fardos, alguém que vai trazer uma alegria que não vem de nós, das coisas que nós conquistamos, mas uma alegria que vem de Deus. Deus sabe o que nos deixa felizes verdadeiramente. Nós não sabemos, buscamos coisas materiais, achando que situações, que coisas vão nos deixar felizes, quando na verdade Deus é quem sabe o que vai nos deixar verdadeiramente felizes, amém? Amém.
É esse amigo que nós queremos? Mas para isso é necessário algo: conhecer a verdade desse amigo. Não basta queremos, temos que, passo número 1, conhecer a verdade. E passo número 2, tomar decisões para praticarmos essa verdade. Uma vez que ela é conhecida, nós já temos muita convicção para nós não nos deixarmos completar com coisas do mundo. Uma vez conhecida essa verdade, nós entendemos uma grande diferença. Nós nos deparamos com uma bifurcação, onde você vai ter que escolher um caminho. Ou eu continuo desse jeito, ou eu vou para Deus. Uma vez que eu conheço essa verdade, vai gerar em cada um de nós a responsabilidade: estar nas trevas ou ir para a luz. Amém? Amém. E esse é o ponto número 2. Jesus quer que você o siga. Vamos para Lucas 14, versículo 26. Amém. Vamos lá, Renato. Incrível. Lucas 14, versículo 26. Vamos lá, Renato. Olha que interessante. Todo mundo lá? Sim, vamos lá. Eu ainda não estou aqui. As letrinhas são muito pequenininhas aqui, tá? Se alguém vem a mim, não é isso que Jesus falou? Venham a mim. Ok. Vimos uma parte, entre aspas, legal. Eu estou cansado, estou desesperado, tenho situações para resolver, eu vou para Jesus. Uma vez que você vai para Jesus, Ele coloca algumas condições. Aí que vai testar e provar o nosso coração. Ele fala: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não pode ser o meu seguidor. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Uau! Então temos uma condição aqui. Para irmos até Jesus, precisamos amá-lo mais do que o que nós mais amamos aqui na terra. Hoje em dia, talvez poderia colocar cachorro também. Animais. Amar a Deus mais do que tudo. Às vezes pessoas defendem mais os cachorros, que precisam ser defendidos, os animais precisam ser, obviamente. Não, precisam ser bem tratados, mas amar mais a mãe, o pai, a si mesmo, ou um animal, do que a Deus, não pode ser discípulo. São duas coisas que não coadunam, que não batem, que não podem andar juntos. Então nós temos algo aqui. Nós podemos pensar o seguinte: mas como eu vou... Mas Jesus não fala para nós amarmos o próximo? Fala, como segundo mandamento. E fala para amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre tudo. Sobre todas as coisas, amar a Deus. E uma vez que você ama a Deus, você aprende o que é amor. Daí você está apto para amar a você mesmo e ao próximo. Esse é o grande segredo. O que Jesus está dizendo aqui não é para que você não ame seu pai, não ame sua mãe, não ame a si mesmo. Não está dizendo isso aqui. Está dizendo para amarmos mais a Ele do que qualquer outra coisa. Se eu amo mais a Jesus, eu sei o que é amor. Se eu amo mais algo que Ele criou do que é Deus, eu vou amar do meu jeito. Não vou amar de acordo com a vontade de Deus. Então, para nós amarmos verdadeiramente a si mesmo e ao próximo, precisamos antes amar a Deus, porque amando a Ele vamos aprender na prática o que é amar verdadeiramente. Não é o amor que o mundo ensina a ter. Porque no mundo ensina talvez um amor, que uma pessoa que ama alguém é uma pessoa que acolhe, que abraça,
que faz um cafezinho. E a semana eu pude ter a oportunidade de tomar um cafezinho na casa do Matheus e da Lari. Comer um queijinho canastra que ela trouxe de Minas. Um cafezinho moído na hora pelo Matheus. Vocês conhecem o Matheus, né? Foi muito bom. Maria José já tinha ido para São Paulo. Mandei a foto para ela. Foi a pior coisa que eu fiz. Deve ter lutado muito. Porque você quer agradar a Maria José, convidar ela para tomar um cafezinho em casa, que tem um queijinho ali. Nossa, ela vai amar. E a forma que ela busca fazer para amar as pessoas também, convidar pessoas a tomar um café, né? Então, mas amar a Deus profundamente é você aprender com Ele. Então, amor não é isso. Amor é você falar a verdade também. Então, como que eu sei que Jesus me ama? Porque Ele toca nas minhas feridas. E quais são as minhas feridas? Aquilo que eu não quero que toque. Se você está com uma ferida, você não quer que ninguém encoste nela, não. Você não quer, mas precisa de tratamento. Se você for fazer um curativo, vai precisar colocar produtos ali, remédios, não? Para poder curar aquilo lá. Não é fácil, mas é necessário. Então, quando Jesus toca as feridas, sempre olhamos para o lado positivo. Mas os dois tem um outro lado positivo também. O lado positivo não é somente que Ele vai te curar das feridas. O lado positivo também é que você vai sentir dor. Você vai sentir incômodo. Mas é um incômodo e uma dor necessária. Jesus desafiava aqueles que seguiam a Ele. Em determinado momento, Jesus olhou para Pedro e enxergou nele Satanás. E fala para ele se afastar, Satanás. Porque Pedro estava pensando como um homem pensa, não como Deus pensa. Então, esse é o sentido da mensagem. Nós estamos aqui, debaixo de um ar-condicionado, isso no Rio de Janeiro é muito importante. Estamos aqui, bom, só não tem um cafezinho aqui, que ia ficar muito caro. Mas quem quiser um cafezinho lá embaixo, tem lá na máquina, né? Fui com muita alegria lá tomar um cafezinho hoje, né, com ele. Mas irmãos, você está disposto a isso? Você que está aqui hoje, está disposto a ter um relacionamento verdadeiro com Deus? Vai fazer sentido na sua vida? Vamos para Filipenses 2, versículo 19. Vamos, Renato. Vamos lá, Renato. Filipenses 2, 19. Diz assim, todos lá? Do 19 ao 21. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Amém. Vamos parar por aqui. Porque o ponto que eu quero destacar é quando Jesus fala que todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quais seriam os seus próprios interesses? Vamos lá, vamos elencar alguns. Eu vou entrar até em interesses muito polêmicos. Muito polêmicos. Que talvez te incomode. Qual que é o seu interesse aqui hoje? Agradar alguém que te trouxe aqui? Qual que é o seu interesse aqui hoje? É pensar em alguém que poderia estar aqui no seu lugar porque essa pessoa está precisando mais do que você? Qual que é o seu interesse? Ser salvo? Querer ser salvo não significa necessariamente que você quer buscar os interesses de Jesus. É você querer alguma coisa de Jesus.
querer algum milagre na sua vida. Assim andava a multidão atrás de Jesus. Sabe aquela escritura que nós lemos em Lucas 14? Se você ler o versículo 25, fala que uma multidão ia acompanhando Jesus. E ele se virou para a multidão e falou: aquele que me segue, que vem até mim, que quer me seguir, mas não me ama mais do que aquelas pessoas que estavam ali, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus estava ali, uma multidão estava seguindo Jesus, porque Jesus curava e Jesus multiplicava comida. Imagina só, cesta básica de graça, plano médico de graça, não, e principalmente naquela época, e a maioria das doenças não tinham cura, como muitas têm cura hoje, mas naquela época não existia. Então as pessoas desesperadas estavam ali, não? Atrás de Jesus, de alguma forma estavam atrás de Jesus. Mas Jesus se vira para elas e fala algo que talvez foi doloroso para muita gente. Ok, vocês estão atrás de seus interesses? Ou vocês querem a mim? Querem me seguir verdadeiramente? E aqui é a mesma coisa. Todos buscam seus próprios interesses, não os de Cristo. Mas Paulo estava falando bem de um homem, que era Timóteo, que era discípulo de Paulo. Paulo tinha como um filho, que passava pelas dores que precisavam ser passadas. Então, quando Jesus nos chama para sermos discípulos dele, ele está dando uma oportunidade para nós. E não dando para você um peso. Não está dando para você uma tonelada para você carregar e agora eu vou ter que seguir uma igreja. Agora eu vou ter que ter compromisso em estar em cultos. Agora eu vou ter compromissos em evangelizar. Agora eu vou ter que fazer muitas coisas. Isso é tão pesado para mim. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer para você. Ele está dando uma oportunidade de poder imitar a Jesus com leveza e com alegria. E a gente vê isso em muitos irmãos aqui. A leveza, a alegria estampado na vida dos irmãos que servem a Deus com todo o coração. Então, temos Ismael, por exemplo, não? Ismael é um exemplo para a gente lá em Niterói, e a Carol também, né? Então, quando a gente vai lá para Niterói ver o empenho, o trabalho, e Deus tem abençoado, porque tem dado discípulos lá muito incríveis também, alegres, felizes, né? O Leandro, a Vitória, etc. Não? Então, multiplicamos. Leandro, Vitória, etc. Conceição. Transmissão de pensamento. Sabia que estava pensando isso? O Léo, o Anthony. Então, vê irmãos super felizes, super alegres lá. Isso. Vê irmãos que estão perseverando muito, como a Jéssica, por exemplo. Não, na batalha, né? Então não é fácil. Por quê? Porque ainda que nós sigamos Jesus, vamos ter um fardo, ainda que leve, mas vamos ter um fardo. Mas esse fardo é uma alegria poder carregar. É verdade. É uma gratidão muito grande. Eu fico pensando na minha vida, eu fico pensando o que seria da minha vida se eu não tomasse as decisões que eu tomei em 1994. Amém. Acho que 90% de vocês não eram nascidos aqui. Em 94. E olha, foi incrível poder tomar essas decisões, sabe? Porque Deus me trouxe bênçãos que nada desse mundo eu compraria. Esposa, 2 filhos incríveis, a minha salvação por consequência, não, o crescimento espiritual, aquilo que eu aprendi espiritualmente ao longo desses mais de 30 anos. São coisas que o mundo não me trazia. Imagina como estaria a minha vida hoje no mundo. Eu estaria como os fariseus, dormindo numa cama macia com a consciência pesada. Hoje minha cama não é tão macia assim. Mas o que é macio é a consciência. Amém? Essa é a maior alegria que nós temos. Então, vale a pena, amém? Vale a pena entregarmos todo o nosso coração. Para terminar, vamos ler mais 2 escrituras rapidinho.
Lucas 14, 33. Vamos voltar para Lucas 14. Tem uma coisa que você já teve alguma vez na sua vida que você pensou assim, dá vontade de jogar tudo pro alto e sumir. Jesus está dando essa oportunidade para você agora. Vamos lá, Lucas 14. Lucas 14, 33. A grande oportunidade de você fazer isso é agora, amém? Vamos. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está dizendo, joga para o alto tudo. Não, some para as coisas do mundo. É isso que Jesus está dizendo. Você não acredita nisso? Eu acredito. Por quê? Porque quanto mais coisas nós temos e acumulamos, mais temos o quê? Preocupações. Imagina só se você tivesse agora uma casa na Serra, lá em Petrópolis, né? Aqueles lá de lá, uma casa incrível, uma casa na Barra, tivesse um carro incrível. Qual a possibilidade de você agora estar preocupado? O que está acontecendo naquela casa lá? O meu carro está aqui estacionado na rua, será que estão quebrando o vidro dele para roubar alguma coisa dentro? Minha casa lá na Barra, sei lá, será que está tendo alguma questão? Imagina se, quanto mais coisas nós temos, mais preocupações. Então o que Jesus está dizendo aqui, ó, se livra dessas coisas. E o que é se livrar? Aí está o grande segredo. Se livrar não é necessariamente não ter, é não se preocupar com elas, mais do que você decide se dedicar a Jesus. É não se dedicar a essas coisas, mais do que as coisas espirituais. É isso. Estamos dispostos a fazer isso? Esse é o amigo. Isso que Jesus quer para cada um de nós. Não? Mateus 13, 14 a 46. Joga tudo pro alto. Esse é o desafio de hoje. Joga tudo pro alto. Chega! E literalmente pro alto mesmo. Não, as ansiedades lança para Deus. Joga ali. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Por quê? Comprou aquele campo porque ali estava o tesouro. O tesouro estava o quê? Escondido. Então, mas quando ele foi encontrado, eu vou comprar o campo para poder ficar com o tesouro. Porque ele não poderia pegar o tesouro se não comprasse o campo, porque não era o campo, não era dele. O tesouro pertencia ao dono do campo. Então o que ele fez? Vendeu tudo que tinha, não importa o que é. Eu quero esse tesouro. Ou seja, dedicou completamente a coisas espirituais, porque esse tesouro era um reino para ele. Dedicou tudo. Ele não esperou o melhor momento para comprar aquele campo, porque vamos esperar o melhor momento quando as ações baixarem, o dinheiro multiplicar, o melhor momento exato para... Não. Ele não esperou situações acontecerem para comprar um campo. Não importa quanto iria custar, não importa se estivesse no pior momento para se comprar um imóvel naquela época. Ele vendeu tudo. Por quê? Porque a vida dele estava no reino. Então é esse coração que Jesus quer de você agora. O quanto você está disposto a se desfazer de tudo. Porque quanto mais agarramos as coisas aqui, isso tem um nome, avareza, mesquinharia, não. A gente fica com o coração preso. Quanto mais a gente solta tudo, está nas mãos de Deus, jogar tudo para o alto. E eu não tenho escolha. Uma coisa eu tenho certeza, que um dia eu vou partir desse mundo. Que eu parta desse mundo sem estar agarrado nele. Sim. Eu possa partir desse mundo um dia, porque eu estou livre com Jesus. Esse é o nosso melhor amigo. Eu falei que iam ser duas escrituras, nós vamos ser três, tá bom? Vamos, Renato. Última escritura. 1 João Amém. Vamos. 5, versículo 3. Para terminarmos,
sabendo muito bem daquilo que nós temos que fazer. Normalmente nós terminamos com uma escritura que anima, né, nosso coração. Essa escritura vai animar seu coração também. Se você está disposto também. 1 João 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Eu amo a Deus. Deus é tudo na minha vida. Eu amo a Deus, é lógico que eu amo a Deus. Ele me fez, eu sou filho dele. Eu amo a Deus. Mas no que consiste esse amor? O que realmente prova que você ama a Deus? O que mostra que você ama a Deus? O que necessariamente é que consolida o seu amor a Deus? O seu emocionalismo, as suas tradições, aquilo que você pensa que é correto? Eu amo a Deus porque fui ensinado assim desde criança. Eu amo a Deus porque seria burrice se eu não amasse Ele, tolice se eu não amasse Ele. Eu sei que Ele me criou, eu acho que eu amo a Deus. Ok. Da boca para fora, você pode falar muitas coisas. Pessoas podem falar que amam a sua esposa, o seu marido, e traí-lo. E continuar falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você casaria com alguém que falasse assim para você? Ok, eu vou ser fiel a você. 99,99%. Daí você pensaria, qual vai ser o dia que vai ser o 0,01? 0,001? Não sei, não. Você ia ficar com a pulga atrás da orelha. Então basta uma traição para derrubar tudo. Deus não quer 99,99 infinito. Deus quer 100% do nosso coração. É o que Ele quer, a expectativa dele. Então nisso consiste o amor a Deus. Em quê? No que eu falo, no que eu penso, no que eu fui criado a pensar assim, na tradição da minha igreja, na tradição daquilo que eu fui instruído a fazer? Não. Nisso consiste o amor a Deus, 2 pontos. Em obedecer aos seus mandamentos. E tem um complemento aqui. E os seus mandamentos não são pesados, difíceis. Para quem ama, meu amigo, quando eu investi em Maria José para ser minha namorada, não era algo pesado. Eu vou comprar essas flores aqui, porque Deus, eu vou comprar essas flores para poder dar no dia que eu ia pedir em namoro. Não fiquei pesado. No dia que eu pedi em casamento, não, eu vou comprar um anel agora. Gastar um dinheiro com esse negócio. Não, foi uma alegria. Por quê? Era algo difícil de fazer? Era. Para um solteiro, quase passava fome, comprar um anel de ouro. Eu dividi em tantas prestações. Mas foi um peso para mim? Foi um investimento. Eu investi em ouro. Para um relacionamento de ouro. É a mesma coisa com Deus, irmãos. Não é pesado para quem ama. E como você prova o seu amor a Deus? Obedecendo aos mandamentos, e a Deus seja dado glórias. Amém.